Beleza, pessoal? Vamos lá, mais uma aula do QDF, Educação Física e BNCC. BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, tá ok? Vamos lá. Como está escrito ali já de início, né, na BNCC, tem três elementos fundamentais comuns às práticas corporais: movimento corporal, organização interna e produto cultural. Só que se eu trago desta forma, tá? Só decorar, às vezes a gente esquece. Então é importante decorar, entender, compreender para poder acertar e gabaritar em movimento corporal, tá? O que é o movimento corporal, pessoal? É o objeto central da educação física na BNCC. Refere-se às formas pelas quais o corpo ele se movimenta, expressa-se, comunica-se e interage com o ambiente e com outras pessoas. Inclui gestos motores, habilidades, deslocamentos, ritmos, jogos, esportes, lutas, danças, ginástica, práticas corporais de aventura. O movimento, então, ele não é visto só como execução técnica, mas como linguagem, expressão de cultura e identidade. Então, aí nós entendemos também que a educação física está na área da linguagem, assim como o português, tá? Inglês, artes, nós também com o movimento tem forma de expressar-se e comunicar-se, tá ok? Segundo ponto aqui é a organização interna. Pessoal, na organização interna, ela está ligada diretamente ali às regras, às normas lógicas internas de cada prática corporal, tá? Por exemplo, ali no futebol, nós temos as regras, né? Regras de campo, número de jogadores, tempo de jogo. Na capoeira, nós temos a roda, a música, os toques de berimbau. Tá? Na dança, a sequência de movimentos, ritmo, espaço. Ou seja, é a forma como cada prática corporal se organiza para ser vivenciada, transmitida e compreendida. Beleza? Vamos lá na sequência. E aqui, ó, para fechar, produto cultural. Pessoal, no produto cultural, o movimento corporal, então, ele é compreendido também como produto cultural da sociedade. Cada prática corporal tem uma história, um contexto sociocultural que a constitui. Por exemplo, o samba como expressão da cultura afro-brasileira. O jiu-jitsu como prática que veio da tradição oriental, mas ganhou características brasileiras. As brincadeiras tradicionais que refletem a cultura popular de cada região. Assim, as práticas corporais não apenas exercícios, mas formas culturais que transmitem valores, identidades e modos de vida. Este é o produto cultural, tá? Então, resumo para vocês: movimento corporal, forma de ação, expressão e linguagem do corpo; organização interna, regra, lógicas e modos de funcionamento de cada prática corporal; e produto cultural, práticas corporais como criações culturais, históricas e sociais. No outro slide, movimento corporal, organização interna e produto cultural para fixar. E aqui eu trago para vocês uma questão para fixar o conteúdo, tá? É importante, porque esta questão ela está com base como a banca Fundatec costuma cobrar, tá bom? Pode cair em outras bancas dessa forma também, tá? Fundatec é de uma forma mais específica, mais simplificada. Vamos lá, questão 1. A BNCC propõe que a educação física escolar compreenda o movimento corporal em sua dimensão cultural, indo além da simples execução técnica. Nesse sentido, o movimento corporal deve ser entendido como... Vamos lá, tá falando de movimento corporal, tá, galera? Letra A. Um conjunto de exercícios padronizados que visam exclusivamente a aptidão física. Vou eliminar aqui porque já chegou uma palavra padronizado. Para você que está no EducaDF já entende que a educação física já não é mais dessa forma, tá? Que visa exclusivamente, ou a palavrinha aqui, ó, exclusiva, a aptidão física. Então aqui já elimina a letra A, beleza? Letra B. A manifestação de habilidades motoras que independe do contexto social e cultural. Olha só que interessante. A manifestação de habilidades motoras, e é a palavrinha que chega lá, que independe de contexto. Não, na verdade, depende de um contexto social e cultural, tá? Então elimina a letra B também. Letra C. Uma forma de expressão, linguagem e interação que se organiza internamente e constitui produto cultural. Beleza, perfeito aqui. Gabarito letra C de correto demais. E letra D. A repetição de gestos técnicos já dá para eliminar de cara, não tem nada a ver com repetição de gestos técnicos, tá?
Letra E, o condicionamento físico voltado para a prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida. Cancelamos aqui também. Então, assim, ó, já conseguimos o gabarito de uma forma simples, eliminando duas questões, tá? Utilizaríamos o método 50-50, 50% eliminado, 50% dúvida, mas com certeza você que está ali no EducaDF já saberia, tá? Aqui tem de A a E, mas por eliminação nós conseguimos chegar no gabarito. Mais uma questão aqui para fixar este conteúdo, tá? Uma situação problema. Questão 2. Durante uma aula de educação física, o professor propõe aos alunos a prática de capoeira. Ele explica que essa manifestação corporal envolve regras próprias, como roda e os toques musicais, e que, além do movimento físico, carrega uma forte identidade cultural e histórica do povo brasileiro. Com base nos conceitos da BNCC, o professor está abordando respectivamente. Então, nós lemos ali a questão, tá? Em um primeiro momento, ele nos traz uma organização e depois algo a mais. Então, neste trecho, tem duas situações. E assim tá as questões também. Olha lá. Letra A. Organização interna e produto cultural. Pessoal, já matamos a questão só de ler organização interna e produto cultural. Tá corretíssimo. Por quê? Durante uma aula de educação física, o professor lhe propõe aos alunos a prática de capoeira. E ele explica que a manifestação corporal envolve regras próprias. Quando falamos assim de regras próprias, é uma organização interna da prática corporal, tá? Que seria a capoeira. E lá na frente, um pouquinho a mais, ele traz a identidade cultural, histórica do povo afro-brasileiro. Então, ele trabalha organização interna e produto cultural nesta mesma aula, tá? O restante aqui, ó, letra B, movimento corporal e aptidão física, não. Organização interna e condicionamento físico, também não. Produto cultural e exercício físico, não. Movimento corporal e rendimento esportivo, nada a ver, tá? Pessoal, continuando nossa aula, na BNCC, lá vai ter 6 unidades temáticas, tá? Então, dentro da educação física, nós temos 6 unidades temáticas que muito cai em prova, tá ok? Seguindo aqui, ó, iniciamos por brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, práticas corporais de aventura. Tá? Então, lá na BNCC, nós temos detalhadamente e eu trago para vocês aqui agora, beleza? Vamos lá, galera. Iniciamos aqui, ó, na unidade temática Brincadeiras e Jogos, tá? Ela explora aquelas atividades voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e espaço, caracterizada pela criação e alteração de regras, e isto é um ponto claro e um ponto chave. Alteração de regras. Quando cair alguma questão sobre jogos e brincadeiras, tá? Pessoal, brincadeiras e jogos, eles adaptáveis, ajustáveis, diferente do esporte que já vem, né, com regras internas, federações, é diferente, tá? Então tem essa diferença na hora da prova. Então é importante aqui gravar isso, tá bom? Essas práticas, elas não possuem um conjunto estável de regras e, portanto, ainda que possam ser conhecidos jogos similares em diferentes épocas e partes do mundo. Esses são recriados, né, constantemente pelos diversos grupos culturais. Mesmo assim, é possível reconhecer que um conjunto grande dessas brincadeiras e jogos é difundido por meio de redes de sociabilidade informais, o que permite dominá-los populares. Tá? Está desta forma na BNCC, beleza? E aqui, ó, na sequência, já trago para vocês esportes. Então, o esporte reúne tanto as manifestações mais formais dessa prática quanto as derivadas. O esporte, como uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade, por sua grande presença nos meios de comunicação, caracteriza-se por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos adversários, regido por um conjunto de regras formais institucionalizados por organizações, associações, federações, confederações esportivas. Pessoal, então olha a diferença de jogos e brincadeiras, né, para esportes, tá ok? Vamos lá, sequência. E aqui, ó, trago também os esportes de marca, precisão, técnico combinatório,
rede de quadra dividida ou parede de rebote, tá? Por quê? É interessante uma aula só sobre isso, né, para entendermos mais, mas a aula de hoje, tá, é voltado em específico, objetivo para a questão de prova. Para você que já está estudando, fica mais fácil. Para você que está iniciando agora, tá, já trouxe aqui, ó, mastigado, detalhado, e selecionei alguns esportes que pouco se falam, tá, mas que está lá também. Então, as bancas gostam de pegar essas brechas, tá? Marca. O que é o esporte de marca, pessoal? É um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Então, olha só, nós temos patinação de velocidade, todas as provas de atletismo. Então, nós temos o salto à distância, salto em altura, tá? Então, todas as de atletismo também é de marca. O levantamento de peso, o ciclismo, remo. Precisão. Olha a palavra, precisão. Precisão, conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar um objeto, procurando acertar um alvo. Então, como que eu decoro isso? Precisão, você tem que ser preciso na modalidade, tá? Geralmente tem um alvo. Então, essas palavras-chave faz com que você relembre dos conteúdos estudados, tá ok? E ali, ó, trago lá embaixo também que na precisão, presta bem atenção, pessoal, bocha, curling, golfe, tiro com arco, tiro esportivo, tá? Então, essas palavrinhas que é interessante. Aí eu trago a imagem também, tá? Qual que é o esporte ali da bocha? Tá ali o curling, beleza? Técnico combinatório. O técnico combinatório reúne modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnicos combinatórios, ginástica artística, ginástica rítmica, nado sincronizado, patinação artística, saltos ornamentais, tá ok? E finalizo ali também com rede, quadra dividida ou parede de rebote. Reúne modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção a setores da quadra adversária, nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la na mesma forma, o que leva o adversário a cometer um erro dentro do período de tempo. Então ali eu trago lá, ó, olha lá pessoal, tênis de mesa, badminton. Já os esportes de parede incluem pelota basca, racquetball, o squash. Olha o squash, como que é interessante, que eu trago também para vocês. Ó. Está jogando com uma parede, pessoal. Tá? É muito legal isso, beleza? Trago um pouco do diferente para vocês, tá? E nesta mesma pegada, nesse mesmo contexto de esportes, trago o campo e taco. No campo e taco, categoria que reúne as modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou maior distância possível entre as bases. Então eu trago aqui, ó, o beisebol, o cricket, o softball, entre outros, tá? E aí eu vou trazer a diferença para vocês já já. Primeiro eu vou falar do invasão, tá? Invasão, pessoal, todo mundo conhece invasão, futsal, futebol, tá? É invadir o espaço do adversário, mas aqui eu também trago para vocês algo diferente, que é o frisbee, o rugby, tá? Tem o mesmo sentido de invadir a área do adversário, mas eu trago em imagem para você poder entender o que é o esporte de invasão, tá? Ele tem o mesmo sentido, então para a hora de prova, às vezes não vai cair sobre futsal, sobre futebol, mas traz palavrinha como frisbee e rugby, tá ok? Olha lá, em resumo, voltando lá sobre cricket e softball, em resumo, as principais diferenças entre cricket e softball estão no tamanho e formato do campo, nas regras, nos equipamentos e na origem, que são muito parecidos, tá? Mas se pegarmos detalhes, nós conseguimos entender a diferença. Então, para a hora de prova aí também, mas os dois é campo e taco também, tá? E finalizamos ali, galera, no combate. Reúne modalidades caracterizadas pela disputa, nas quais o oponente deve ser subjugado com técnicas, táticas e estratégia de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço por meio de combinações de ações de ataque e defesa. E nós temos o judô, o boxe, esgrima, taekwondo, entre outros. Tá? Vamos lá para o próximo slide também, trago explicando algo muito bom para vocês aí, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as ginásticas, tá? Temos essa unidade temática que é ginástica, e destaco já para vocês, porque nós temos 3 tipos de ginástica
dentro do esporte, tá? Ginástica geral, que é aquela ginástica para todos, né? A participação de todos. Ginástica de condicionamento físico e ginástica de conscientização corporal. A ginástica geral, ela é conhecida como ginástica para todos, reúne as práticas corporais que têm como elemento organizador a exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade, tá? Então temos diferença. Então é algo mais leve, mais tranquilo, que todos possam estar participando. Enquanto aqui, ó, na ginástica de condicionamento físico, está destacado para vocês também, que se caracteriza pelo exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento. Então agora eu utilizo da ginástica para melhoria de um rendimento, a aquisição e a manutenção da condição física individual ou modificações da composição corporal. São organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos, tá? E logo embaixo, ginástica de conscientização corporal. Então, pessoal, gravem bem 3 tipos de ginástica, tá? Para não poder fazer essa confusão. Conscientização corporal, que reúne práticas que empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência à postura e a conscientização dos exercícios respiratórios, né? Voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo. E também trago ali, ó, tem origem em práticas corporais milenares da cultura oriental, tá ok? Quando falar de ginástica, nós temos 3 tipos de ginástica. E agora nós entramos aqui em dança. Pessoal, dança é uma unidade temática também, que está lá na BNCC, que explora o conjunto das práticas corporais caracterizado por movimentos rítmicos, organizado em passos e evoluções específicas, muitas vezes também integradas a coreografias. As danças podem ser realizadas de forma individual, ou em duplas, ou em grupos, sendo essas duas últimas as formas mais comuns, diferentes de outras práticas corporais rítmicas coexpressivas. Elas se desenvolvem em codificações particulares e historicamente constituída, que permite identificar movimentos e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas, tá? Pessoal, dança também é bem tranquilo quando falar de ritmos, coreografias, codificações particulares, então palavrinha-chave que dá para gabaritar em hora de prova. Beleza? Vamos fechar em lutas aqui por enquanto, tá? Para se encerrar essa ideia de o que qual é a luta brasileira que sempre cai em prova e a gente nunca sabe, tá? Então eu trago para vocês aqui, decorem, estudem mais aprofundado também sobre. Beleza? Vamos lá. Lutas, pessoal. Focaliza as disputas corporais nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, tá? E aqui eu trago para vocês, ó, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras, que é a capoeira, grava isso aí, uca-uca e luta marajoara, bem como lutas de diversos países do mundo. Mas, ó, lutas brasileiras, uca-uca é uma arte marcial indígena brasileira, originária dos povos do Xingu e Bacari, no Mato Grosso, tá? Então nós temos essa tradição, essa cultura, que é o uca-uca, tá ok? A luta é praticada durante o ritual fúnebre, que marca o fim do luto após a morte de um membro da comunidade, tá? Só trago a imagem ali também da capoeira, do uca-uca e luta marajoara, beleza? Gravem isso, pessoal, se puder, revejam para a hora de prova, isso é muito bom diferenciar. Vamos entrar aqui mais um tópico, mas antes, pessoal, aqui no EducaDF, neste e-book que vocês estão acompanhando, é algo rápido, simples e prático. Claro, vai ter outras aulas bem mais específicas sobre o conteúdo, né, para nós deslanchar, destrinchar o conteúdo, mas aqui é algo objetivo. Conteúdo como está lá, neste exemplo, como está na BNCC, e depois umas questões para fixar, tá? Para você que já está estudando, é muito bom. Pessoal, relembrem, aprende e decore e vai dar tudo certo no final, tá? Vamos fechar aqui nas práticas corporais de aventura. Vamos lá, galera. O que é essa prática corporal de aventura, tá? Ela explora as expressões e formas de experimentação corporal centrada nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador.
Algumas dessas práticas costumam receber outras denominações, como esporte de risco, esporte alternativo e esporte extremos, tá? E aí é importante também, trago para vocês aqui, ó, destacado, temos as práticas corporais de aventura na natureza e urbana. E logo na sequência da aula, você não vai sair dessa aula sem saber a diferença das séries que a BNCC nos traz, que pode fazer na parte urbana e outro que já pode fazer na parte da natureza, tá? Eu vou trazer esse slide diferenciando cada uma. Vamos lá. Praticamente na geração da vertigem e do risco controlado, como corrida orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo. Já as práticas de aventura urbana exploram a paisagem de cimento. Então ali eu já estava me referindo sobre as práticas corporais na natureza, e a paisagem de cimento seria as urbanas, tá? Por exemplo, o parkour, o skate, o patins, a bike. Beleza? Vamos lá, galerinha. É importante aqui também salientar que a organização das unidades temáticas se baseia na compreensão de que o caráter lúdico está presente em todas as práticas corporais, ainda que essa não seja a finalidade da educação física na escola, tá? Então assim, ó, traga uma atividade, mas que ela tenha um caráter lúdico, ou seja, a criança faz a prática por prazer, né? Traga para divertir, mas que vá além disso. Então assim, não é só brincadeira, não é só brincar, tá? Não é só fazer atividade para ficar divertindo, tá? Vai além disso. Então olha só, ao brincar, dançar, jogar, praticar esporte, ginástica ou atividade de aventura, para além da ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas, regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento, organização, tática. Então eu só não trago e deixo lá e seja o que Deus quiser. Não, eu trago, mas que eles se apropriam, fazem a apropriação disso também, tá? Então vamos lá. Fechando aqui, ó, na mesma sequência. Então essas manifestações, como trocam entre si e com a sociedade as representações e os significados que lhes são atribuídos. Por essa razão, a delimitação das habilidades privilegia 8 dimensões do conhecimento. Então aqui nós entramos nas dimensões do conhecimento, que nós já iniciamos pela experimentação, tá? Que refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais. Então aqui eu já deixo destacado para vocês, tá? Ali na dimensão experimentação, palavra-chave, vivência das práticas corporais, experimentar, tá? Vou falar de forma resumida. Tá lá, pessoal, na BNCC, tá? Se quiser ir mais a fundo um pouquinho, vamos dar sequência e falar dessas dimensões agora. Uso e apropriação. Olha só, refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Quando falar de uso e apropriação, realizar de forma autônoma determinada prática corporal, tá? Tá bem fácil, destacado para vocês aqui também. E a fruição implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais, tá? Bem como das diferentes práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos. Essa dimensão está vinculada com a apropriação de um conjunto de conhecimento. Então, o que é a fruição? Apreciação estética, a apropriação de um conjunto de conhecimento que permita o estudante desfrutar, tá? Olha que legal, bonito de ver assim, né? Vamos lá, pessoal. Reflexão sobre a ação refere-se aos conhecimentos originados na observação e na análise das próprias vivências corporais. Palavra-chave para essa dimensão, refletir sobre a ação, tá? Construção de valores vincula-se aos conhecimentos originados em discussão e vivência no contexto da tematização das práticas corporais, que possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltados ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade democrática. Então, olha aqui, construção de valores, palavra-chave, valores e normas, exercício da cidadania, sociedade democrática. Tá, ok? E trago lá embaixo também um destaque que fala o seguinte: a BNCC se concentra, pessoal, mais especificamente na construção de valores relativos ao respeito, às diferenças e no combate aos preconceitos de qualquer natureza. E vamos fechar aqui ainda, ó. Ainda assim, não se pretende propor o tratamento apenas desses valores ou fazê-lo só em determinadas etapas do componente, mas assegurar a superação de estereótipos
e preconceitos expressos nas práticas corporais. Então, olha só como ela destaca e nos traz aí, tá? Valores relativos mais específico ao respeito à diferença e no combate aos preconceitos de qualquer natureza, tá? Então, construção de valores, palavra-chave, valores e normas, exercício da cidadania e sociedade democrática. Vamos embora, galera. Dimensão, análise, está associada aos conceitos necessários para entender as características e o funcionamento das práticas corporais. Saber sobre reúne conhecimentos como a classificação dos esportes, os sistemas táticos de uma modalidade, o efeito de um determinado exercício. Então, eu fiz esta atividade, qual foi o efeito, qual foi a importância. Então, fazer uma análise sobre, tá? Compreensão está também associada ao conhecimento conceitual, mas diferente da dimensão anterior, olha só, refere-se ao esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural, reunindo saberes que possibilitam compreender o lugar das práticas corporais no mundo. Então, eu preciso de, olha a palavra, compreensão, compreender, tá? Palavra-chave para gabaritar. Compreender o lugar das práticas corporais no mundo. Em linhas gerais, essa dimensão está relacionada a temas que permitem aos estudantes interpretar as manifestações da cultura corporal de movimento em relação às dimensões ética e estética, tá? Então, diferente lá da análise, tá? Que procura ali, ó, reúne conhecimentos como a classificação dos esportes, o sistema tático, aqui compreender o lugar das práticas corporais no mundo. Beleza? Vamos embora. Sequência. Protagonismo comunitário. Aí aqui sim, ó, refere-se às atitudes / ações. Olha só que legal, pessoal. Então já começa com palavra-chave: protagonismo, autonomia, tá? O agir e conhecimentos necessários para os estudantes participarem de forma confiante e autoral em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais. Olha lá embaixo também trago, ó. Contempla a reflexão sobre a possibilidade que eles e a comunidade têm ou não de acessar uma determinada prática no lugar em que moram, os recursos disponíveis públicos ou privados para tal. Os agentes envolvidos nessa configuração, entre outros, bem como as iniciativas que se dirigem para ambientes além da sala de aula. Pessoal, protagonismo comunitário, tá? Palavra-chave: atitude, ações, confiante, autoral em decisões, tá? Então, aquela autonomia. Tem palavrinha-chave, encaixou, não erra mais. Vamos embora da sequência, tá? Já estamos finalizando esse tema. Também destaque, pessoal, que cai também em questão de prova, tá? Que não existe uma separação aí também entre as dimensões. Vou trabalhar isso, só isso, apenas isso. Não. Ó, considerando as características do conhecimento e das experiências próprias da educação física, é importante que cada dimensão seja sempre abordada de modo integrado com as outras, levando-se em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva. Já destaquei, porque geralmente em algumas bancas cobram as palavrinhas-chave aqui. Assim, não é possível operar como se as dimensões pudessem ser tratadas de forma isolada ou sobreposta. Beleza? Fácil de compreensão, vamos dar sequência. Educação física no ensino fundamental, anos iniciais, unidade temática, objeto de conhecimento e habilidades. Pessoal, aqui ó, o BNCC nos traz dessa forma, tá? Eu peguei de lá, coloquei aqui para vocês, tá? Tá resumido. Os alunos do ensino fundamental, anos iniciais, possuem modos próprios de vida e múltiplas experiências pessoais e sociais, o que torna necessário reconhecer a existência de infâncias no plural e, consequentemente, a singularidade de qualquer processo escolar e sua interdependência com as características da comunidade local, tá? Palavra-chave também. É importante reconhecer também a necessária continuidade as experiências em torno do brincar, desenvolvida na educação infantil. Olha que legal também isso aqui, né? Não desvalorizar o que a criança já tem de bagagem ali, naquela região que tem de brincadeiras, talvez, né? As crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado, reconhecidos e problematizados nas vivências escolares com vistas a proporcionar a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de maneira a potencializar a inserção e o trânsito dessas crianças nas várias esferas da vida social. Tá lá na BNCC dessa forma e trago destacado para você aqui. Pessoal, o que vamos falar agora na próxima aula
é mais complicado, precisa de mais atenção. Bom que você chegou até aqui. Vamos dar mais um gás, que já está chegando no fim desta aula. Chegamos aqui, galera. Trago da mesma forma que está na BNCC. Olha lá, unidades temáticas são essas que já estudamos. Vamos olhar nessa coluna aqui, então. Unidades temáticas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, práticas corporais de aventura. Objeto de conhecimento, e aqui no objeto de conhecimento já traz de forma separada, primeiro e segundo ano, e o terceiro ao quinto ano, tá? E ó, onde que os esportes ou as brincadeiras elas têm e no outro não, devido à faixa etária, à idade, tá? Então vamos lá. Já começa aqui no primeiro e segundo ano, brincadeiras e jogos da cultura popular presente no contexto comunitário e regional. Então, do primeiro ao segundo ano, o que está mais próximo aqui da minha realidade, tá? Enquanto a brincadeiras e jogos do terceiro ao quinto, olha só, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. Então é algo um pouquinho mais amplo, Brasil e do mundo, indígena e africana. E essa sequência vai se repetindo, tá? Em outras, como dança, por exemplo, é a mesma situação, traz para um contexto mais próximo e depois mais amplo, tá ok? Então vamos lá, ó. Esporte de marca, esporte de precisão, conseguimos trabalhar ali do primeiro ao segundo ano, segundo a BNCC, enquanto no terceiro ao quinto, esporte de campo e taco, esporte de rede e parede e esporte de invasão, que já estudamos aqui no EducaDF, já sabem a diferença de cada um. Ginástica, se repete, a ginástica é bacana, se repete ginástica geral para um e ginástica geral para o outro também, tá? Danças vai ser no contexto comunitário e regional, primeiro e segundo ano. Terceiro ao quinto já traz do Brasil e mundo, matriz indígena e africana, tá? Lutas não temos do primeiro ao segundo, tá? Mas do terceiro ao quinto já entra lutas do contexto comunitário e regional. Então assim, ó, vamos entender lutas aqui. Lutas não dá para fazer do primeiro ao segundo, mas ela já entra do terceiro ao quinto e entra no início, que é aquela parte mais contexto comunitário e regional, antes de ampliar, tá? E também temos aqui lutas de matriz indígena e africana, mas não ao contexto mundo já, tá ok? Práticas corporais de aventura não tem nem no primeiro ao segundo, nem do terceiro ao quinto, tá? Aqui ainda não entra práticas corporais de aventura. Beleza, pessoal? Simples, objetivo. Pode printar essa tela, tá ok? Que vai te ajudar muito em hora de prova. E olha, já na sequência, antes de passar qualquer outro conteúdo, eu já trago do sexto ao sétimo e oitavo e nono, para encerrar logo esse ensino fundamental e nós entendermos como está na BNCC, tá? Já iniciamos aqui, ó, unidades temáticas, brincadeiras e jogos. Sexto e sétimo tem os jogos eletrônicos, pessoal. É isso mesmo, jogos eletrônicos, brincadeiras e jogos já é sexto e sétimo ano, enquanto oitavo e nono já não temos jogos eletrônicos, tá? Então grave bem isso, jogos eletrônicos, sexto e sétimo, oitavo e nono não tem jogos eletrônicos. Esportes, no sexto e sétimo é bem amplo, tá? No sexto e sétimo, vamos pegar tudo lá do início, desde o primeiro e segundo, tá? Que é o marca e precisão que se inicia, lembra? Invasão, e aí acrescenta técnico combinatório, enquanto no oitavo e nono já tem algo diferente, que é esporte de rede e parede, esporte de campo e taco, esportes de invasão. E olha a invasão tá passando em todos, né? Começa ali do terceiro ao quinto, se eu não me engano, então não para mais, tá? Esportes de combate, aqui nós temos a questão do esporte de combate, oitavo e nono, tá? Legal, pessoal. Técnico combinatório ali, já estudamos também do QDF, né? Então ele só aparece aqui desta forma, porque não vamos confundir ali na ginástica de condicionamento físico e ginástica de conscientização corporal, tá ok? Vamos ficar bem conscientes sobre isso. E já falando em ginástica, do sexto e sétimo, ginástica de condicionamento físico, sexto e sétimo ano. Vamos acrescentar no oitavo e nono, repete condicionamento físico, mais essa conscientização corporal, tá ok? Simples e fácil. Um inicia, o outro dá continuidade e amplia, tá? Danças, muito fácil a questão da dança. Vamos entender assim, ó, sexto e sétimo, eu consigo trabalhar as danças urbanas, enquanto oitavo e nono
dança de salão, que é algo um pouquinho mais complexo, talvez, né? Então, vamos entender sempre dessa forma para poder usar algumas metodologias de aprendizagem. Lutas, olha que legal, pessoal. Lutas, aí entra sexto e sétimo, lutas do Brasil, algo mais próximo, e oitavo e nono, lutas do mundo. Então, olha que diferença. Lutas do Brasil, algo mais próximo, sexto e sétimo, lutas do mundo, algo mais amplo, oitavo e nono, tá? Práticas corporais de aventura. Vamos usar nesta mesma pegada. Práticas corporais de aventura. Vamos entender que o urbano é algo mais tranquilo de se fazer, tá? Sexto e sétimo, enquanto oitavo e nono já consegue fazer essas práticas corporais de aventura na natureza, que é algo talvez, né, um pouquinho mais complexo. O uso dessas formas de aprendizagem para ver se a gente consegue decorar, que são coisinhas complicadas, tá? Então essa metodologia ajuda bastante. E aí também falar um pouquinho sobre as habilidades, pessoal. Sempre vai ter aqueles números EF 67, EF 01. Então aqui nós temos as habilidades que você estará utilizando no seu plano de aula, por exemplo, tá? Vamos dar sequência aqui e falar um pouquinho mais sobre, mas até então, pessoal, tem que decorar. Printem esse quadro, pode imprimir. Se você já tiver em PDF, se o EducaDF já tiver disponibilizado para vocês em PDF, também bacana, tá? Por quê? São coisas que precisamos ter em mente. Hora de prova não dá para confundir, tá? Tem que estar aqui, ó, na ponta, afiado, beleza? Vamos embora, galera. Sequência. Então, olha só, pessoal, falando um pouquinho mais de habilidades, né? Primeiro nós temos EF, tá destacado de amarelo aqui em cima, do primeiro ao segundo. EF já é componente curricular, o segundo EF é Educação Física, e 01 já é a habilidade de experimentar, fluir e recriar diferentes brincadeiras, tá? Aí vai se repetindo, tem EF, aí 02, 03, 04, cada um vai ter o seu, vai ter matemática, português, vai mudar então algumas letras nos códigos. Aqui é ensino fundamental, do primeiro ao segundo, Educação Física, com esta opção 1, experimentar, fluir e recriar diferentes brincadeiras, simples também, tá? Mas é só para frisar aqui para vocês. Beleza, galera. Questões agora aqui para fixar o conteúdo, tá? Questão 1, unidade temática da BNCC. A BNCC de Educação Física organiza seus conteúdos em 6 unidades temáticas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente essas unidades. Letra A, jogos e brincadeiras, esporte, danças, ginástica, lutas, práticas corporais de aventura. Letra B, jogos, esportes, educação, ambiental, lutas, mídia e sociedade, práticas de saúde. Letra C, jogos, danças, esportes radicais, ginástica, teatro e capoeira. Letra D, jogos e brincadeiras, música, dança, corridas, caminhadas e meditação. Pessoal, aqui de A a D, letra A está corretíssima. Jogos e brincadeiras, esportes, danças, ginásticas, lutas, práticas corporais de aventura. Letra B traz educação ambiental, não. Jogos e danças, na letra C, só jogos, não, seria jogos e brincadeiras, tá? Letra D, jogos e brincadeiras, música não, aí é dança, tá? Corridas também não, caminhada, meditação, nada a ver, essa aqui está péssima. Beleza, pessoal? Vamos lá, na sequência aqui. Beleza, pessoal? Questão 2 aqui, ó. De acordo com a BNCC, os esportes são entendidos como práticas corporais que podem ter diferentes enfoques. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses enfoques. Letra A. Esporte apenas como rendimento e competição? Desculpa. Não, pessoal. Apenas como rendimento e competição não tem nada a ver o esporte, tá? Tá falando do esporte ali na escola, com base na BNCC, traz totalmente diferente. Letra B. Esporte apenas como lazer, excluindo a dimensão da formação? Não, pessoal, não é só como lazer também, tá? O esporte também tem que ter um planejamento, tem que ter uma metodologia, tem que ter algo envolvido. Estamos trabalhando o esporte para atingir um determinado objetivo, tá? Letra C. Esporte como fenômeno cultural, podendo assumir caráter educacional, formativo, competitivo e de lazer. Beleza. Gabarito letra C de certo, tá ok. Letra D. Esporte apenas, olha a palavrinha apenas, já exclui a questão. Apenas como atividade recreativa, sem objetivos pedagógicos, acabei de falar que tem que ter, sim, objetivos pedagógicos, tá ok?
Questão 3. Tipos de ginástica. Já estudamos no EducaDF, pessoal, aqueles 3 tipos de ginástica, tá? Que nós não podemos esquecer. Vamos lá. A BNCC organiza a ginástica em 3 tipos principais. Letra A, ginástica de competição, ginástica de saúde, ginástica de reabilitação? Não, pessoal. O que nós estudamos no EducaDF não é ginástica de saúde, ginástica de reabilitação, não tem nada a ver. Letra B, de conscientização corporal, ok. Ginástica de condicionamento físico, ok. E ginástica geral, beleza. Gabarito letra B de bom demais. E vamos dando sequência. Letra C, ginástica olímpica, não. E letra D, ginástica de academia, também não falamos nada disso aqui. Não consta na BNCC isso, beleza? Olha só nessa questão 4, lutas brasileiras. Se cair uma questão como essa, você não vai errar mais e cai bastante em prova, tá? As lutas são práticas corporais de confronto com regras e objetivos definidos. Entre as lutas brasileiras, destacam-se, letra A, sumô, karatê e capoeira. Não, pessoal, vamos lembrar que o sumô, ali pro pessoal do Oriente, ali, né, os japoneses, chineses, já conseguimos eliminar essa questão A, tá? Letra B, jiu-jitsu, Kung Fu e Marajoara. O Kung Fu também, vamos lembrar do Kung Fu lá para, né, outros países. Jiu-jitsu, ele tem característica brasileira muito forte, né? Mas também se originou em outro lugar, tá? Letra C, Uca-Uca, luta marajoara e capoeira. Pessoal, nós falamos sobre isso. Uca-Uca, luta marajoara e capoeira, tá? E letra D, boxe, não. Capoeira e Uca-Uca, ok. Mas boxe na letra D já elimina ela também. Então, letra C, diz certo e vamos adiante. E olha só, as bancas gostam de pegar nesses pequenos detalhes, tá? Como na questão anterior, coloca 2 situações como uca-uca, luta marajoara, mas uma delas não era, que era o boxe, tá? Então vamos prestar atenção aqui também, beleza? Questão 5, práticas corporais de aventura. Falamos aqui no EducaDF e nós não vamos errar essa nem se quiséssemos. Olha lá, a prática corporal de aventura pode ocorrer em diferentes ambientes. Qual é a principal diferença entre práticas corporais de aventura urbana e de aventura na natureza? Pessoal, muito simples, né? A própria nomenclatura já nos traz que urbana seria aqui num espaço mais cidade e natureza um espaço mais floresta, um espaço mais um ambiente diferente, tá? Mas vamos ler as questões para gabaritar. Letra A. As urbanas são recreativas enquanto as da natureza são competitivas? Pessoal, nada a ver. Questão assim é ler uma vez e já elimina, tá? Letra B. As urbanas acontecem em espaços construídos pelo homem, enquanto as da natureza ocorrem em ambientes naturais. Perfeito, gabarito, letra B. Tudo ok aqui. Letra C. As urbanas envolvem apenas corrida. A palavrinha, ó, apenas, já elimina. Letra D. As urbanas são esporte, enquanto as da natureza são brincadeiras. Nada a ver, galera. Não tem nada a ver isso também. Já estamos finalizando, mas agora a questão 6 é sobre dimensões do conhecimento na BNCC. Vamos lá, pessoal. A BNCC ela estabelece 8 dimensões do conhecimento para orientar o trabalho pedagógico em educação física. Assinale a alternativa que apresenta todas corretamente, tá? Trouxe para vocês aqui detalhado, separadamente, e agora nós não vamos errar mais. Beleza? Letra A, experimentação. Ok. Uso e apropriação, ok. Fruição, ok. Reflexão, beleza. Construção de valores, também falamos sobre. Análise, compreensão, protagonismo comunitário. Letra A está completa, não tem como errar aqui, pessoal. Já vou dar a resposta, porque aqui no EducaDF é assim. Achei a resposta, já falo com clareza, objetividade, para nós não ficarmos confusos, tá ok? Letra B, condicionamento. Não falamos sobre isso. Habilidade, aptidão, nada a ver. Letra C, conhecimento, atitude, habilidade, técnica, não também, tá? Letra D, experimentação, estaria ok. Desempenho, não falamos sobre desempenho. Competição, excelência, aptidão física. E lembrando que dá para matar essas questões, que a BNCC ela nos traz algo mais amplo, né? E não algo tipo técnico no tradicionalismo. Então, já daria para fazer dessa forma também, tá? Letra A, gabarito, questão 6. Questão 7, pessoal. Progressão dos anos da BNCC. O que acontece aqui, galera?
trago para vocês já no conteúdo, né, aquela progressão, como que ocorre no primeiro, no segundo ano, do sexto ao nono. Trouxe um quadro demonstrativo que ocorre jogos e brincadeiras do primeiro ao segundo, para o lado mais regional, algo mais próximo, enquanto ali do terceiro ao quinto, algo mais amplo, regional e mundo, né? Então, trago essa questão aqui só para a gente relembrar um pouquinho. Questão 7. Na BNCC, o trabalho pedagógico com as unidades temáticas varia de acordo com a faixa etária. Assinale a alternativa correta. Para os primeiros e segundos anos, priorizam-se jogos, brincadeiras, danças e atividades lúdicas. Perfeito. Já para o sexto ao nono, aprofunda-se em esporte, lutas, ginásticas e prática de aventura. E é verdade, tá, pessoal? A prática corporal de aventura já entra ali no nono ano, né? Já temos essas práticas corporais, tá? Mas não do primeiro ao segundo, ainda não temos. Então, está correta a questão. Letra B. Do primeiro ao segundo, o foco é rendimento esportivo. Já vou parar por aqui, tá? Não tem como do primeiro ao segundo ano ser foco no rendimento esportivo. Não dá certo. Letra C. Para o primeiro e o segundo ano, prioriza-se prática de competição. Olha, mesma situação. Não, você não vai pegar os pequenininhos e falar que agora o foco é a educação física traz atividade que visualiza isso, a competição. E é diferente, a ludicidade, a brincadeira, os jogos, tá? Letra D, pessoal, do primeiro ao segundo ano não há atividades corporais. Opa, como assim não há? Tá? Temos atividades corporais, sim. Do sexto ao nono ano trabalha-se apenas com esporte, também não é apenas com o esporte, tá bom? Temos ginástica, temos outras, né, temática que não é só o esporte. Beleza? Questão 7, gabarito, então, letra A também. Vamos embora. Que bom que você chegou até aqui. Fico muito feliz pela sua participação, tá? Espero que tenha gostado dos conteúdos. Trago para vocês de uma forma simples, resumida, comentada, tá? Como está na BNCC, as aulas sempre é assim do QDF, e aí trago questões para fixar o conhecimento. O que vale é a sua determinação. Às vezes o vídeo fica um pouco extenso, mas não podemos parar, tá? A sua vaga está lá e espero ter ajudado.